Graça e paz, meu irmão. A Bíblia é um livro que fala de milagres, mas não somente de milagres. É claro que os milagres fazem parte da vida daqueles que creem tanto no poder de Deus quanto no poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas existem histórias na Bíblia que nos chamam a atenção pelas atitudes de homens e mulheres, gente comum como cada um de nós, e as atitudes que tomaram ficaram registradas nas Sagradas Escrituras. Hoje eu gostaria de falar de Rispa, filha de Aiá, mãe de Armone e Mefibosete, que era uma das concubinas do rei Saul. A Bíblia fala em 2 Samuel, no capítulo 21, que durante o reinado de Davi nós tivemos 3 anos de uma fome consecutiva, 3 anos consecutivos. E quando o rei Davi foi consultar ao Senhor por que daquela fome, e sempre lembrando que a fome ela vai trazer a desnutrição severa, doenças e morte, o Senhor responde que foi pela atitude de Saul durante o seu reinado, que veio antes de Davi, que ele matou e perseguiu os Gebeonitas, um povo que havia feito uma aliança com o povo de Davi desde a época de Josué. E ali, quando os remanescentes, os sobreviventes, Gibeonitas, foram consultados por Davi, o que eles queriam receber, de tal maneira que Deus pudesse aplacar sua ira por uma aliança que foi violada por parte de Israel, eles pediram a morte de 7 descendentes de Saul. E assim, Davi poupou apenas a Mefibosete, filho de Jonatas, por causa de uma aliança que os dois tinham e uma das amizades mais bonitas de toda a Bíblia. Mas os outros filhos foram enforcados no alto do monte, e é aí que aparece a história de Rispa. Rispa não pregou, não fez nenhum sinal, nenhum milagre, não falou absolutamente nada, mas ela tomou uma atitude que fez com que Davi também tomasse uma outra atitude de honrar os filhos de Saul que foram executados, enforcados no alto do monte, de frente para a cidade de Gibeá. O que foi que ela fez? A Bíblia diz que depois que os corpos foram pendurados e foram enforcados, ela retirou os 2 corpos dos filhos, e ali ela armou como uma tenda, colocou um pano sobre si e ficou velando pelo corpo dos seus filhos. Não ser sepultado no mundo antigo era considerado uma desonra, principalmente para os judeus. E ali, dia e noite, ela ficou velando pelo corpo dos seus filhos, não pronunciou uma palavra sequer, mas imagine o coração dela como mãe de ter que velar o corpo dos seus 2 filhos, dia e noite, protegendo os corpos contra as aves de rapina durante o dia e contra os animais durante a noite. A atitude daquela mulher fez com que Davi mandasse buscar os ossos de Saul, de Jonatas, o seu amigo, e também dos filhos que foram enforcados, e dar a eles um enterro, sepultar os corpos e não deixarem os corpos pendurados para se decomporem ao ar livre. Na verdade, o que Davi fez foi honrar tanto Saul quanto Jonatas e cada um dos seus descendentes. A atitude daquela mulher tocou o coração do rei, que decidiu honrar toda a descendência de Saul. Há lutas que nós enfrentamos, dores que nós experimentamos que ninguém percebe, mas o céu está atento a tudo. Existe honra e fidelidade mesmo no meio do luto, mesmo no meio do momento mais difícil que nós estivermos enfrentando. Para você que está aí do outro lado, se você estiver enfrentando uma situação onde você se encontra num luto, mesmo que os outros não percebam a dor e o sofrimento que você está enfrentando, lembre-se que o céu está sempre atento em relação a tudo aquilo que acontece conosco. Um grande abraço para você e que nós possamos aprender a honrar e sermos fiéis, mesmo em meio às tribulações e às adversidades que a gente vem enfrentar ao longo da vida. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. Shalom!